neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Tem que haver uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Minha oração, irmão Francis Kellen, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa nas lutas vencer. Quando vierem as tribulações, me reveste com o escudo da fé. Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa sempre prosseguir. Quando eu tentado for, venhas me amparar, não me deixes abatido ficar. Quando eu tentado for, venhas me amparar, não me deixes abatido ficar. Dá-me, Senhor, a espada, o Espírito que rege a vida. Me reveste com a tua armadura, com a verdade, o amor e a justiça. Dá-me, Senhor, tuas mãos. És meu Deus, és minha salvação. Dá-me forças e poder, para que eu possa lutar e a vitória sempre alcançar.
tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. A mecânica e a dinâmica disso. Disso o quê? Ouvintes, é a ação, o movimento do molho que ressuscitou. Aquele molho que era feito das primícias era movido no primeiro dia da semana pelo sacerdote. Isto era a dinâmica da coisa. A mecânica era o molho. A mecânica era a ação de compor o molho. Então, o crente lavrador colhia as primícias e formava aquele molho e levava ao sacerdote. Isso era tipo perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a primícia dos que dormem. Quando ele levantou, então foi isto exatamente no primeiro dia da semana. O molho foi movido. E ali então estava o primeiro molho que ressuscitou. O primeiro entre todos os profetas, entre todos aqueles que dormiram, morreram na fé de Abraão. Eles aguardaram, esperaram através dos tipos do sacrifício substituto. Então Jesus foi a primícia de todos eles. O rei de todos os profetas. Nós estamos baseando isto na mensagem ao nascer do sol. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira, tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá mecânica, mas a dinâmica disso. Isso fará com que essa igreja se mova e viva no poder da ressurreição de Jesus Cristo. A morte, a ressurreição de Jesus Cristo não tem outra finalidade. Em primeiro plano, nos resgatar do pecado, nos lavar e limpar de toda injustiça. E em segundo, consequentemente, subir. Subir com ele, ao encontro dele nos ares. Por isso é que o mundo religioso não pode entender e não pode receber. Assim afirmou Jesus, o Espírito de verdade que o mundo não conhece.
e não pode receber, não pode aceitar, porque ele habita convosco, que era ele próprio. É uma verdadeira dinâmica dentro daquela primeira fase, naquela etapa. Eles não puderam ver. Mas o que é chamado de noiva na Bíblia, de esposa, é esse corpo místico que é formado de todas as pessoas, membros, que por revelação divina conhecem, experimentam e aceitam, formando assim o seu corpo. É o que a Bíblia nos mostra. Contudo, se nós não chegarmos a esse lugar, a esse estágio, e encontrarmos esse ponto, lembrando lá do carro, muito bonito, o que nos vale estar polindo as calotas das rodas, polindo a pintura, polindo o acabamento, a aparência das coisas, a exibição das vozes, dos talentos, dos dons, do carisma? O que adianta? Que benefício há em estar mudando a aparência, dando uma polida aqui, outra ali? É como a mulher, o homem, conserta uma coisa e vai levando, mas vai se declinando. Não tem como fugir disto. É exatamente o ponto crucial da questão. E nós nos preocupamos muito com a aparência disso que é efêmero, disso que passa, que é passageiro. Então o profeta pergunta: que benefício há em estar mudando de aparência? Em estar fazendo um show de apresentação e mostrando, exibindo? Isso não é para o corpo de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele sempre se encontrou e se encontra em ignomínia. É o corpo mais oprimido que existe, mais afligido. Porque Isaías 53 não se cumpre literalmente somente, bem entendido, em Jesus Cristo. Aquilo ali se cumpre também com o seu corpo, que é a sua igreja. A sua igreja é homem de trabalho, não tem formosura, carrega sobre si transgressões, toma sobre si iniquidades, é um bom samaritano, tem pisaduras, e nós saramos uns aos outros. Você sabe disso? Há pessoas que adoecem a outras. Adoecem, matam. Porém, outras que dão vida e curam através da atmosfera que elas criam e de virtudes que elas têm. E sempre quem exala a virtude se enfraquece.
É como pobre enriquecendo a muitos. O profeta desta era, a exemplo de Jesus Cristo, nas suas reuniões, quando ia terminando ali o final, que ele estava revelando pessoas e curando, Deus curando através da sua oração, ele tinha que sair carregado, tomar injeções depois de tantas dores no corpo. A história nos mostra a respeito de Smith Wigglesworth. Ele orava pelos enfermos de uma maneira poderosíssima. E às vezes tinha que se recluir, sair da plataforma, rolava no piso com cólicas renais. Como é que você pode entender isto? Médico, cura-te a ti mesmo. E tem uma coisa, esse corpo não lamenta, não é queixoso, não se dá por grande sofredor da história. Tudo contribui para polir, sim, a sua coroa, a sua fé, não as suas calotas, não a sua aparência. É isso que forma essa dinâmica. Não importa quanto a mecânica esteja correta, esteja brilhante, esteja polida. Tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Tem que haver ação. Tem que haver poder em ação. Isso foi o que Jesus provou. Provou não somente através dele em pessoa, provou através de sua igreja, dos seus apóstolos, dos seus mensageiros. Durante as eras, a sua igreja mostrou isto. Muitas vezes, tendo por recompensa mortes mais cruéis, mais terríveis. Mas sempre exalou virtude. Virtude quer dizer força e poder. Quando uma mulher estava sofrendo de um fluxo de sangue há 12 anos, tocou na orla do vestido de Jesus, de suas vestes. Ele voltou atrás e perguntou: quem me tocou? Pedro disse: mas mestre, tanta gente toca no Senhor. O Senhor pergunta quem? Ele disse: não. Mas alguém me tocou, em outras palavras, de uma forma diferente. Foi com uma fé perfeita. E saiu de mim virtude. Existe a história, um livro, O Príncipe da Casa de Davi, que afirma que quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra logo em seguida, com a cabeça entre as mãos, com uma forte dor de cabeça. O profeta diz: vocês não sabem o que acompanha um ministério como este. E você tem que estar sempre alegre, demonstrando ânimo, coragem. E todos quantos cooperam, ajudam, aliviam, dão um copo d'água, fazem parte disso. Então, não importa o quanto a mecânica seja
tão bela. Você vê o belo como está, aquela formosura, e não corresponde como mulher, e não corresponde como homem, quando se tem somente a apresentação. É um cheque sem fundo. Que coisa tremenda. Agora, ele provou, através de si mesmo e de sua igreja, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso é provado através de sua ressurreição. É bom cada um estar sempre familiarizado com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, porque aí se encontra a justificação da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E ali, então, o apóstolo mostra que tal o terreno, qual os terrenos, tal o celestial, qual, os celestiais. Tudo. Ele chega ali no versículo 50, 51, dizendo: e eu vos digo um mistério, que nem todos havemos de morrer. E ele fala daquele grande estrondo, daquele mistério tremendo, que por fim termina desafiando a própria morte. Onde está o norte, o teu aguilhão. Fala da ressurreição, do poder vivificador da ressurreição. Foi isso que trouxe aquele nascer do sol. Porque Jesus foi o próprio Deus. Como Paulo afirma, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Ele não foi somente a palavra, ele foi o próprio Deus. Foi a dinâmica da palavra o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro, se movesse à vida e levantasse de novo, movendo mesmo a pedra. Que dinâmica tremenda! Foi a mesma que ele usou lá no túmulo de Lázaro. Lázaro, sai para fora. E aquela voz da ressurreição estava nele. E essa voz está na igreja, noiva, no seu corpo. Está em você. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.